Um ano passou muito rapidamente. Norte de Lua Argêntea, no enorme Morlonwood. Árvores gigantescas que se elevavam nas nuvens escondiam o luar filtrando através delas. O entorno ainda escuro como breu encheu com uma sensação de mau presságio. Um pequeno esquadrão com humanos e elfos usando o uniforme de guardas da cidade de Lua Argêntea estava abrindo caminho através de Morlonwood sem descanso. Está aqui o líder do esquadrão, Aulén, separou um arbusto espesso e viu manchas de sangue marrom escuro no chão, com uma expressão séria nos olhos. Leilin, ela se virou e olhou para o mago de patrulha atrás dela. Detectar o mal. Leilin estava atualmente vestido com seu uniforme de bruxo, e parecia muito digno e solene com uma armadura sobre ele. SSS fluxos negros de ar começaram a subir, centrando-se naquela área em particular, antes que apontasse para algum lugar distante. Permaneça vigilante, disse Aulén em voz baixa, e, ao ligar para ela, os outros seguraram suas armas com força. Até Leilin tinha uma expressão muito séria no rosto. Foi porque este lugar era um Morlonwood. Era um lugar perigoso cheio de criaturas que acreditavam no deus da caça, Malar. Eles haviam formado uma poderosa tribo chamada Blackblood e odiavam a vida civilizada de Silvermoon City. As escaramuças do guarda com as criaturas haviam se transformado em batalhas, e elas se tornaram a maior complicação, além de uma invasão do Império ORC da Sunrise Mountain. Eu te vejo. Aulén e os outros membros seguiram o guia de feitiços até a entrada de uma caverna de montanha escura. Aulén rapidamente gesticulou para Leilin. Com o entendimento mútuo que desenvolveram ao longo de um período de tempo, Leilin assentiu com a cabeça. Os membros ao redor, involuntariamente, soltaram um suspiro de alívio, e pouco depois Leilin apontou para o meio da caverna. Luz. Uma luz branca ofuscante iluminou momentaneamente a área, e várias bestas com Spellslayer carregadas foram apontadas para lá. Sob a luz brilhante, eles varreram a caverna com um único olhar. No entanto, não havia uma alma à vista além de algumas roupas esfarrapadas e um esqueleto humano no chão. As roupas foram severamente danificadas, e o estilo pode ser vagamente relacionado a um uniforme de guarda da cidade. Vários pedaços foram encontrados até cobertos com manchas de sangue manchado que se tornaram marrom escuro. Kel Rosa. Este é o arqueiro desaparecido. Aulén tirou um emblema dos farrapos de roupas que levavam o nome, embora Leilin pensasse que se parecia com uma etiqueta de cachorro. Ele pensativamente murmurou, esse acordo é que o ritual do deus da caçada. Aquelas criaturas miseráveis. O deus da caça, Malar, era alguém cujo nome muitos tinham medo de mencionar. Embora ele fosse um deus mais fraco, ele gostava muito de abate. Seus crentes eram um bando de criaturas selvagens. Eles eram diferentes dos orcs em que as criaturas só retinham parte de suas características bestiais e tinham alguma doença hereditária desconhecida. Do ponto de vista de Leilin, pareciam os sintomas da instabilidade genética. Havia rumores de que essas criaturas vinham dos laboratórios de um bruxo, e Leilin era a favor dessa opinião. O sofrimento que as criaturas sofreram tornava suas mentes mais preconceituosas, e eles estavam cheios de ódio contra outros seres vivos. Como resultado, eles desfrutaram de abate, e eles só tiveram a mesma opinião que o deus da caça. Havia uma chance de que os orcs capturados pudessem se tornar escravos, mas, quanto às espécies, isso era apenas um sonho. Morlonwood era o ponto de encontro das criaturas e ocupavam todo o norte dela. O sangue negro era grande o suficiente para ameaçar Lua Argêntea. A governante da cidade de Lua Argêntea, Lady Hope, devido ao seu tipo de coração e outras considerações, tinha uma vez enviado ativamente arqueiros na esperança de melhorar a vida daqueles residentes de Morlonwood, mas eles tinham sido frequentemente atacados. Este Kel foi um dos infelizes. Kel Rosa era um guarda florestal leal e corajoso. O sofrimento do mundo não pode mais manchar sua alma,
Que você possa ir em paz ao reino de Deus. Aulin orou. Além de ser um poderoso guarda florestal, ela também era uma clériga. Enquanto Aulin rezava, Leilin e os outros membros do esquadrão abaixaram a cabeça um após o outro em homenagem. Foi nesse momento que os olhos de Leilin de repente se arregalaram. Alguém está lá, o ladrão em seu esquadrão foi o segundo a notar, e um punhal imediatamente voou para as sombras. Um som de ganido surdo veio das sombras como um rosnado de um animal selvagem, e folhas de árvores próximas começaram a tremer. É uma espécie de criatura. Um lutador de armadura aproximou-se para afastar o que estava obscurecendo a criatura, e só viu uma mancha de sangue. Ainda assim, a pele da fera ali perto era muito visível. Aquelas criaturas haviam herdado por natureza alguma doença desconhecida, mas ao mesmo tempo possuíam uma tremenda força vital e outras habilidades estranhas. Há rumores de que eles foram criados por uma lenda. Nossa tarefa era procurá-los, não para matar. A criatura deve ter saído para encontrar seus camaradas, todos nós devemos sair por enquanto. Aulin segurou o sabre élfico em sua cintura, mas finalmente eles saíram sem escolha. Brincar de esconde-esconde com as criaturas na Floresta da Lua era algo que apenas uma pessoa insana faria. Eles eram muito bons caçadores, e com a vantagem de estar em seu primeiro plano, a menos que toda a força principal viesse com magos de alto nível, bem como legendes para limpar o caminho, eles poderiam atravessar o Mornwood. Embora Aulin e os outros recuassem muito rapidamente, as criaturas estavam prestes a alcançá-los. Os rugidos dos animais selvagens vinham de todos os lados e todas as malditas criaturas escondiam-se nas sombras das árvores. Todos os membros do esquadrão tinham expressões feias em seus rostos. Droga! Leilin! Aulin tirou o arco nas costas e entalhou uma flecha com uma pena de águia cinza. Milímetros. Encantar a arma. Leilin e Aulin haviam trabalhado juntos muitas vezes e haviam estabelecido um profundo relacionamento. Uma explosão de magia se espalhou pela ponta da flecha. Os elfos eram excelentes no arco e flecha, e Aulin era um guarda florestal. No minuto em que ela soltou a corda do arco, um grunhido abafado pôde ser ouvido na escuridão e uma enorme sombra caiu do galho. Embora uma flecha comum naturalmente não penetrasse nas defesas de uma criatura, uma flecha mágica não teria problemas em fazê-lo. Encantar a arma. Campo de força. Força do touro. Com as ações incansáveis de Leilin, muitos dos membros do esquadrão brilharam com a luz dos feitiços de amplificação. Muito bem, Aulin elogiou-o. Na realidade, ela sempre tivera medo de que esse novo colega fosse arrogante por causa de seu status de mago genial e não quisesse ouvir seu comando. No entanto, o desempenho de Leilin claramente superou suas expectativas. Ele não apenas obedeceu obedientemente às ordens, como também se encaixou muito bem com os outros membros do esquadrão. Ele realmente não parecia um bruxo. Talvez depois que voltarmos, os títulos de Leilin sejam trocados. Com as qualificações e contribuições de Leilin, ele poderá ser promovido este mês, pensou Aulin para si mesma, mas depois levou o assunto para o fundo da mente. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso, eles precisavam sair vivos antes que tivessem o privilégio de desfrutar de promoções. Mate-os. Um som estridente de metal raspando contra o metal veio da escuridão, e as criaturas circundantes pareciam enlouquecer quando se aproximaram de Leilin. Siga-me, precisamos sair disso. Aulin cerrou os dentes, e o arco e a flecha em seu alcance dispararam flecha após flecha. Uma vez terminado, ela jogou o arco longe e substituiu-o por um florete esbelto que estava pendurado em sua cintura. Como um mago da patrulha, Leilin estava protegido no centro de sua formação e não sofreu nenhum ferimento. Na batalha, os espaços de magia de um mago devem ser usados para servir seus companheiros. No entanto, os espaços de magia de um mago são limitados e, portanto, eles devem deixar sua própria segurança nas mãos de seus companheiros de equipe. Nessa situação,
A menos que fossem bons amigos que dariam suas vidas em troca, seria quase impossível permanecerem bem um com o outro. Eu estou quase sem feitiços, ele gritou gravemente, mas na realidade ele estava mentindo. Se foi a força espiritual que lhe permitiria usar diretamente as primeiras fileiras de feitiços ou o anel de magia, Lei Lin ainda retinha uma grande quantidade de poder. No entanto, ele tinha que manter isso em segredo. Quantos espaços de mágica você ainda tem? Aulin olhou ansiosa para Lei Lin. No momento, ela não teve tempo de limpar os traços de sangue do rosto. Ela não tinha mais a graça e elegância de um elfo. Sem o apoio de feitiços, eles basicamente não poderiam romper o cerco dessas criaturas. Eu ainda tenho Cloud Kill, e eu só tenho Rank 1 e Rank 0 cantrips esquerda, Lei Lin respondeu com uma expressão solene em seu rosto. Nesta floresta, eu não tenho a capacidade de meditar e recuperar. Droga! Todos, imediatamente quebrem o cerco e corram por suas vidas. Quem conseguir sair, vai conseguir. Lei Lin, siga-me imediatamente e lance seus feitiços uma vez que a maioria dos outros tenha partido. Aulin tinha outro clérigo em seu esquadrão. A palma de Jinx se iluminou radiantemente com um feitiço divino. Embora a classificação de Aulin como clérigo fosse muito baixa, as magias divinas de um clérigo não requeriam força espiritual e mana. Só precisávamos orar todos os dias para obter slots de magia divina, e isso poderia ser considerado muito conveniente. Depois de vários feitiços de cura, todos os outros lutadores pareciam ter recuperado sua vitalidade um após o outro. Mesmo as pequenas feridas que haviam acumulado em seus corpos pareciam ter sido restauradas. Com esse poder, Aulin e os outros finalmente romperam o cerco apertado. Agora, rugiu Aulin. Cloud Kill. Lei Lin apontou para suas costas, e o aterrorizante Cloud Kill se dispersou, engolfando todas as criaturas dentro dele. Vamos, as outras pessoas afortunadas começaram a reunir coragem uma após a outra na esperança de sair com vida e seguiram atrás de Aulin. Nós finalmente conseguimos. Aulin olhou para os membros do esquadrão espalhados atrás das costas com uma expressão de ódio. Essas malditas criaturas, eles estão agindo cada vez com mais frequência hoje em dia. Lei Lin, nossa fuga é tudo graças a você. Seus feitiços foram totalmente utilizados e muito precisos, e incluirei isso no relatório. Aulin olhou para a silhueta distante de Morlund com uma expressão pesada em seus olhos. Uma vez que ela se afastou, no entanto, sua expressão havia mudado completamente. Agora vamos para casa.